Bom, como de costume, né, nós contamos uma crônica para melhor entendimento da nossa palavra, né? E essa crônica conta a história de um rapaz, né, que tinha se convertido, começou a participar dos cultos, das coisas da igreja, né? Ouvia as pregações, tudo. Mas teve um dia depois do culto, ele foi falar com o pastor, né? E ele chegou até o pastor e falou assim: pastor, eu já tenho vindo na igreja, eu tenho ouvido a palavra, eu tenho feito tudo que um cristão pode fazer, mas uma coisa eu ainda não tive, sabe? Não tive uma experiência com Deus verdadeira, sabe? Algo de Ele me livrar de alguma coisa, de Ele fazer alguma coisa por mim, sabe? Eu nunca tive essa experiência, eu queria muito ter. Então o pastor virou para ele, né, e falou assim: meu jovem, Deus, Ele nos livra de tantas coisas que nós nem sabemos, sabe? Às vezes na rua você pode estar andando, Deus te livra de um carro te atropelar, Deus te livra de um assaltante, Deus te livra de muitas coisas, basta você crer, porque Deus, Ele não precisa te mostrar aquilo que Ele faz, mas você precisa acreditar naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Então aquele jovem escutou o que o pastor falou, né, e foi para casa pensando naquilo, né? Foi pensando com a sua Bíblia no braço, assim, pensando. E no meio do caminho houve um assalto numa loja e os policiais interceptaram os bandidos e começou um tiroteio. Só que aquele jovem estava no meio daquele tiroteio e ele ficou desnorteado, não sabia para onde ir. Então ele abaixou e falou assim: meu Deus, me ajuda. E naquele momento que ele falou isso, ele tomou um tiro. Então ele caiu no chão todo ensanguentado. Naquele mesmo momento, né, os policiais conseguiram prender os bandidos, levaram ele embora. Chegou a ambulância, né, e foi tratar aquele rapaz, né. Aí quando eles viram, ele só tinha tomado um tiro de raspão no braço, né, e nada aconteceu. Então eles fizeram um curativo no braço dele e tudo. Logo depois, um policial chegou até ele, né, trazendo a Bíblia dele na mão e falou assim: ó, sua Bíblia te salvou, viu? Porque se você estava com ela assim, a bala poderia ter acertado seu peito e você poderia ter morrido na hora. Na hora o menino lembrou do que o pastor falou e, sabe, ele ficou assim, crendo assim: nossa, eu tive uma experiência com Deus, que legal, que bom, né? Só que o mais inacreditável foi quando ele abriu a Bíblia dele e a bala que ele tomou um tiro que bateu na Bíblia dele parou exatamente no Salmo 91, no versículo 7, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele menino naquele momento teve a fé dele tão avivada, que ele nunca mais duvidou do poder de Deus, nunca mais duvidou que Deus poderia livrar, não poderia livrá-lo de alguma coisa, fazer algo por ele, mas sim ele acreditou cada dia mais, e aquilo foi um grande testemunho na igreja dele. Amém? Amém. E essa história, né, é muito forte, né, porque fala daquilo que Deus pode fazer por nós. Sabe, a gente não precisa ver, a gente precisa apenas crer no poder de Deus. Quando nós acreditamos no poder de Deus, quando nós acreditamos que Ele nos protege, anjos estão ao nosso redor nos protegendo. E pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos, porque nós cremos e acreditamos e confiamos no Deus do impossível. Basta você acreditar e Ele fará ainda muito mais sobre a sua vida. Amém? Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Queria que vocês abrissem agora a palavra lá em Efésios 5, de 1 a 21. Glória a Deus. Então hoje eu estava refletindo, né, nessa pregação, e eu fui primeiro em busca de uma palavra que se chama avivar, que é tornar mais vivo, que é despertar, que é animar, estimular. E lá em Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra,
e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha que coisa linda, né? Aqui fala, né? Que quando a gente ouve a palavra do Senhor, nós temos que ter o temor, né? Mas ele aqui fala para avivar, né? O Senhor avivar, né? A nossa obra no meio dos anos, né? E ele ainda repete, no meio dos anos, notificar, anotar, né? E na ira, para se lembrar, né? Da misericórdia de cada um de nós. Isso é maravilhoso, né? E eu estava vendo, reavivar também é avivar muito, tornar bem lembrado. Que cada coisa aqui é o que está aqui no avivar. No avivar tem o avivar, o reavivar, o despertar, né? O despertar é acordar. Então, eu fiquei pensando nesta palavra despertar, né? A igreja precisa despertar para estar atento, né? A tudo que Deus quer passar para nós, estarmos atentos para não cair nas armadilhas do diabo. Então nós temos que despertar do sono, não ficar dormindo, acordar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, né? Achei muito forte esta palavra despertar. Deus nos despertar nesta noite. E em Romanos 13:11 diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E no versículo 12 ele fala: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha que forte, né? Achei muito forte este versículo de Romanos 13:12, né? Que fala realmente tudo que fala aqui é o que nós temos que colocar em prática. Rejeitar as obras das trevas, né? Se vestir das, como fala aqui, das armas da luz, que é a palavra do Senhor, que é a oração, que é a intercessão. Nós temos que sempre estarmos, sabe, se revestindo das bênçãos, né? Para poder sentir o livramento de Deus na nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui. E aí fala do animar, que está dentro dessa avivar, né? Animar é dar ânimo, né? É ação, praticar boas ações, né? É vida. E diz ânimo é espírito, é coragem, é intenção. Em João 16:13 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Olha que forte. Então Deus, ele mostra que nós passamos por tribulações, por aflição, como ele que esteve aqui, passou, né? Mas ele manda nós, né, ter ânimo, ter bom ânimo para vencer as lutas. Assim como Jesus, ele esteve aqui e ele venceu, nós vamos vencer também. Nós somos pequenos cristãos, nós vamos procurar sempre ser igual a Cristo, né? Através da palavra dele. Quando nós vamos lendo a Bíblia, vamos colocando em prática, nós vamos refletindo em nós a luz de Cristo, essa luz que ele fala aqui, né? A luz de Jesus. Então é muito importante. E o estimular, que fala também dentro do avivar, é excitar e incitar. Em Hebreus 10:23 diz assim: retenhamos, que quer dizer guardamos, né? Firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E no 24 ele diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí está falando do estimular, né? Que coisa linda, né? Que nós temos que
estimular-nos ao amor e às boas obras de Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso, né? E também em Provérbios 12:10 já fala do incitar, né? Aliás, do excitar, né? Que fala: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, né? Que é o ato de transgredir, mesmo que fazer algo contra, né? Ou agir de modo irregular, né? Então nós vemos, dentro desse estimular tem o excitar e o incitar, que é o bem, a boa ação ou a má ação, né? Então nós temos que ter boas ações, né? Boas ações na igreja, com as nossas crianças, com a nossa obra, com a nossa casa, com os idosos, com a ajuda que a gente dá para uma pessoa que precisa de ajuda, a gente está ali ajudando até na rua, né? E isso é muito importante, nós termos esse carinho, esse amor em nós, esse Espírito de Cristo em nós, né? E agora na palavra de Deus aqui em Efésios 5, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, pois filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Coisa linda, né? Nós temos que ser imitadores de Deus, né? É isso que a pastora quer passar hoje para nós, né? Como filhos amados, né? Como fala aqui, para nós andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí ele fala: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nós que somos santos, eu sempre falo que a palavra santo é a palavra que é separada para Deus, né? É aquele que é separado para Deus, ele é santo. Nós somos esses santos que aqui a palavra fala, né? Mas ele fala do cuidado para nós não se prostituir, não ter essa impureza, avareza, não andar, né? Nomeando entre vós, né? Como fala, como convém aos santos, né? E é isso que Deus quer, Ele quer nos ensinar a sair fora de todo o pecado, de toda a avareza, de tudo aquilo que não agrada a Ele. Porque se somos santos, nós somos separados para Deus. E no 4 ele fala: nem torpezas, nem parvoilices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Olha que coisa forte. Jesus falando de tudo que é para nós se libertar, né? Mas fala para nós termos ação de graças ao invés de termos erros, né? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Então nós temos que saber, né? Tudo isso que ele fala aqui, para nós se livrar, para nós se libertar, é para que nós possamos ter a herança, né? Porque se nós caímos por esse lado, nós vamos perder a herança, né? No reino de Jesus Cristo. E ele fala assim, ó: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas palavras vãs que a Bíblia fala aqui, né? Porque através destas palavras, de nós ir atrás de conversa das pessoas, ouvir pessoas, né? E querer ir para o caminho daquela pessoa, querer sair fora, a gente não tem nem que se misturar com as pessoas que não são de Deus, que não estão firmes ali com Deus, para a gente não se desviar, para a gente poder estarmos ali no caminho, como fala aqui, né? No caminho da ação de graça de Deus, né? Estarmos ali na graça do Pai, né? E aí ele fala dos filhos da desobediência, porque através deles, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, é que vem a ira de Deus, da desobediência, né? Então, nós temos que procurar sermos filhos obedientes e não desobedientes.
Nós temos que obedecer. Quando nós obedecemos, agora prestar atenção que tudo corre bem, tudo dá certo, Deus é com a gente, porque a gente está ali diante da obediência do Senhor Jesus. Ele está nos orientando, nos ensinando, Ele quer que nós obedecemos e praticamos, né, o que Ele ensina, para que nós possamos se livrar do mundo, porque o diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E uma brecha que nós demos, o diabo ele entra mesmo, ele não dá, ele não é que meu Senhor Jesus que nos dá o livre-arbítrio de escolha. Ele veio para matar, roubar e destruir, a finalidade dele é destruir a igreja, destruir quem está dentro dele. E o mundo já é uma maligno, quem está lá fora já pertence para ele. Que nem a pastora Ana fala do muro, da minha equipe fica em cima do muro, já é do diabo. Então nós precisamos estarmos firmes, sabe? Não é em cima de muro, nós temos que estar firmes na palavra de Deus, firmes aqui na nossa obra, no nosso ministério, né? E aí ele fala aqui no 7, portanto não sejais seus companheiros. E aí ele diz assim no 8, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E isso é uma realidade. E no outro tempo nós éramos trevas mesmo, mas agora nós somos luz. Então nós temos que andar como filhos da luz. Temos que deixar legado, temos que deixar exemplo. As pessoas têm que ver a luz de Cristo em nós resplandecer, para que aquela pessoa possa falar: eu quero ser como esta pastora, como este obreiro, como esta pessoa que está aqui, esta ovelha que está aqui nesta igreja, este líder, este colaborador, esta igreja, este exemplo. Nós temos que ser exemplo na igreja, de mostrar que nós somos o sal que faz a diferença, né? E aí ele fala no 9, ele fala, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, o fruto do Espírito Santo, né? Ele fala que está em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade. Olha que forte, né? E ele fala ainda que aprovando o que é agradável ao Senhor. Porque todas essas coisas de bondade, justiça e verdade está aprovado que está agradando ao Senhor, né? E aí ele fala aqui no 11, ele fala: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha a importância, né, de nós não se comunicar e ainda nós condenar, né? Nós não temos que aceitar mesmo se comunicar com as obras infrutíferas, né, das trevas, né, infrutuosas, né, das trevas. E aí ele fala: porque o que eles fazem é oculto, até o dizê-lo é torpe, e torpe é vergonhoso, né? É indecente, obsceno, né? E aí ele fala que mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então as coisas ruins realmente elas são condenadas pela luz mesmo, né? Como ele fala aqui, porque a luz tudo manifesta. A luz de Deus, ela manifesta nele. Por isso que fala: não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. Diante da luz de Cristo, nada. Não adianta ninguém querer tapear, esconder, nem se tapear assim mesmo, porque não tem como. A própria Bíblia mostra que não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. Então, por isso que nós temos que estarmos ali, ó, despertando para prestar atenção, para pôr em prática, né? E aí ele fala aqui no 14, pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha que forte. Porque a pessoa, quando está dormindo, ela está ali como morto. E muita gente está dormindo e está morta espiritualmente, né? Até na igreja. Então, ele fala isso aí, ó, né? Para a gente despertar, para nós se levantar, porque se nós despertar,
o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos esclarecer. E aí ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, e não como nécios, né? Que é ignorante, estúpido, né? Ele fala, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E realmente a gente já vê esse tempo dos dias maus já está acontecendo no mundo. Os dias realmente estão maus. A gente vê muita ruindade, muita maldade, muita coisa, né, acontecendo. Então nós já estamos vivendo esses dias maus aqui. E aí ele fala, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí ele fala, e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha que coisa forte, né? Porque realmente o vinho só dá contenda mesmo. Quem bebe, bebe para brigar, para destruir sua casa, seu ministério, tudo que tivesse beber, destrói tudo, né? Perde família, perde tudo, né? Pessoa que bebe. Mas aí ele fala para nós se encher do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Olha que palavra tremenda e maravilhosa, né? Nós darmos graças por tudo, como ele fala aqui, né? Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós se sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. É muito lindo isso é maravilhoso. E que nós possamos nesta noite ter esse despertar, sabe? Para nós acordarmos, para nós verificarmos como é que está a nossa vida espiritual, como é que está o nosso cotidiano, a nossa vida na rua, na escola, no trabalho, não importa. Mas nós temos que sempre parar, pensar e olhar para dentro de nós e olharmos se nós estamos mesmo fazendo tudo que é ensinado, fazendo tudo que é orientado para nós despertarmos, sabe, enquanto há tempo. Porque se a gente ficar dormindo espiritualmente, nós estamos mortos espiritualmente. E aí nós não vamos conseguir receber as nossas bênçãos, não vamos conseguir seguir o nosso caminho, o nosso ministério, porque vai estar dormindo. A pessoa que dorme, ela não faz nada enquanto dorme. Então que nós possamos se reavivar, né? Se avivar, se reavivar, se despertar, como fala aqui, né? Se animar, estimular, isso é maravilhoso, que nós possamos, sabe, praticar todos esses ensinamentos que a palavra de Deus fala, para nós alcançarmos o nosso objetivo, que o objetivo maior do Senhor Jesus é a nossa salvação. Para que nós tenhamos a nossa salvação, nós precisamos despertar. Amém?